Bom dia, meus amados. Hoje é mais um sábado, dia 20 de julho de 2024. Vamos trazer aqui hoje mais um áudio sobre o não julgamento, não criticar, não ofender, sobre a dualidade entre luz e sombra, as experiências da alma em cada encarnação. Vamos ver aqui também uma abordagem sobre como manter o foco, porque a vida vai sempre na direção do olhar que nós colocamos. Toda a criação precisa de frequência e tudo é lei da atração. Quando nós falamos das experiências da alma, em cada encarnação, a alma vem com um propósito de experienciar um personagem. É necessário, inclusive, esquecer as vidas passadas para que nada interfira nas experiências desta atual encarnação, se levarmos em conta esta atual, porque temos tantas. Não seria possível nenhuma experiência nova se lembrássemos do passado, porque fatalmente iríamos repetir permanentemente a mesma coisa. Quando você vai trabalhar, quando você vai fazer uma viagem num lugar que você já foi várias vezes, invariavelmente você pega sempre o mesmo caminho, porque é prático, já é conhecido. Se você não esquecesse as vidas passadas, você cairia na mesma experiência já vivida. Isso é tão natural que não há como entender de outra maneira. Porque nós sempre buscamos o atalho, a lei do menor esforço. Se a experiência que eu vou fazer agora me permite trilhar um caminho que eu já conheço, obviamente eu não preciso quase de nenhum esforço. A nossa consciência ela tem parâmetros que ela estabelece naturalmente para que as coisas fluam quase que num piloto automático. Se você aprendeu a andar de bicicleta, se você aprendeu a dirigir um carro, se você aprendeu a assoviar, a cantar, se você aprendeu qualquer outro ofício, quando você vai repetir, você nem presta atenção. Você faz sem estar prestando atenção naquilo que faz. Está fazendo aquilo que sempre fez e pensando em outras coisas. Isso não pode acontecer com uma coisa nova. Aquilo que é novo, aquilo que é novidade, aquilo que você nunca fez, se não prestar atenção, se não estiver atento, você não vai fazer. E é por isso que nós temos, então, a experiência da alma em cada encarnação como uma novidade, justamente porque esquece das outras encarnações anteriores. Em todas as encarnações, entretanto, nós vivemos uma coisa em comum: a dualidade. Porque a dualidade é característica desta escola de almas. Um planeta de provas e expiações necessariamente tem com a dualidade a sua melhor performance. Porque a dualidade permite que você viva os personagens diferentes na sombra e na luz. Enquanto um personagem estiver na sombra, ele experiencia a ausência da luz. E quando o personagem estiver vivendo
na luz, certamente ele não estará envolvido pela sombra, porque não tem como haver luz e sombra no mesmo lugar. Nós podemos fazer uma experiência. Num lugar escuro, acenda uma lâmpada e a luz se faz presente. Desliga a lâmpada e a sombra assume o seu posto. Então tudo está dentro de uma certa normalidade, tudo está dentro de uma certa lógica. Uma dica que nós recebemos sempre das nossas consciências mais elevadas que nos amparam, elas sempre dizem a mesma coisa: não alimente a sombra. Porque se você alimentar aquilo que não é da luz, você vai criar aquilo que não é luz. Porque existe duas coisas muito fortes na criação: a lei da atração e o foco. Quando nós fizermos algo, criamos uma energia dentro da dualidade. Ou criamos uma energia na sombra, ou criamos uma energia na luz, ou vice-versa. Naquilo que nós mantermos o foco, nós vamos alimentar. Porque o que alimenta é o nosso foco, a nossa atenção, a energia dispensada para aquela situação. Eu vejo muitas pessoas, porque isso estão em toda parte, inclusive ao nosso redor, dentro das nossas famílias. Não precisa ir longe e nem procurar para encontrar situações desta frequência. Eu conheço muitas pessoas que são boas almas, mas elas estão sempre com o foco no problema. Porque o mundo está piorando, porque tudo vai ficar ruim, porque o mal já venceu, porque ninguém consegue derrubar certas situações, certos personagens, certos sistemas, porque eles estão no comando, porque eles estão no poder, porque eles estão com o dinheiro, porque eles têm todas as ferramentas necessárias, porque eles têm a mídia, porque eles têm, enfim, porque eles têm, porque eles têm, porque eles têm. E eu digo sempre, eles não têm nada. Nós é que damos tudo para eles. Nós damos a energia, nós damos a força, nós damos o alimento, nós damos a frequência que eles precisam. Então o problema não está nos outros, o problema está em nós. Quantas vezes eu disse, não entre no drama, veja o drama, mas não seja o drama. Porque quando você entra na frequência do problema, você está alimentando o problema. É como um fogo, se você não alimenta ele, ele se termina. Vira brasa, vira cinza e se apaga. Mas se você ficar colocando lenha, ele vai sempre estar aceso, sempre se mantendo na chama que queima. É muito prático entender isso. Aonde você coloca o olhar é onde você cria. Então, um dia eu coloquei essa frase porque ela é de um professor que eu tive no curso de psicologia transpessoal. Ele até fez uma música. Ele era músico, ele criava. E ele tinha uma música que dizia: a vida vai na direção
que você colocar a olhar. Por que essa frase é importante? Porque tudo na tua vida vai crescer aonde você colocar o foco, o olhar, a energia, a intenção. Ah, mas eu tenho medo que isso vai acontecer. O medo já é a energia que vai contra a luz. É uma energia da sombra. Ela vai ajudar a criar aquilo que você tem medo, porque você está alimentando ele. A tua energia, positiva ou negativa, vai alimentar algo que você ama ou que você teme. Não há nenhuma possibilidade de ser diferente. Então eu disse aqui antes que muitas pessoas, inclusive próximas de nós, estão sempre naquela preocupação porque o mundo está um caos, porque o mal está vencendo. Se você colocar o olhar nas coisas ruins que estão acontecendo, você só vai ver as coisas ruins. Se você fizer o contrário, colocar o olhar só nas coisas positivas, e é óbvio que existem as coisas negativas, mas se você focar nas coisas positivas, você vai criar mais e mais coisas positivas e você vai ajudar a transformar o planeta, mudar o mundo. Não adianta reclamar das coisas ruins. Tenta criar coisas boas. Vamos reverter o jogo. Existe uma disputa entre a luz e a sombra? Sim, porque nós estamos num planeta de dualidade, de polaridades. Quantas vezes precisamos repetir isso? Então vamos reconhecer que há a polaridade, que há a dualidade. Mas vamos tomar um lado. O que eu quero que cresça? Eu vou alimentar o time que eu torço. Eu vou dar força para o lado que eu acho que é positivo. As coisas não se resolvem pela sorte. As coisas não se resolvem porque eu não quero. As coisas se resolvem porque eu quero. Porque o positivo tem sempre uma força maior que o negativo, porque é luz. Quando era criança, eu ouvia uma frase que dizia: o olho do dono engorda o boi. Bom, assim como tem gente que diz que tem um mal olhado, veio aqui a vizinha e olhou aquele vaso de flor lindo que está ali na porta e colocou um mal olhado e a flor murchou. Olha, nós temos muitos poderes, inclusive de fazer murchar uma planta. Mas porque você acredita nisso, você fortaleceu o mal olhado da vizinha. Se você tivesse mantido a tua força, não, a flor não vai murchar. Eu conheço a vizinha, ela é meia invejosa, ela vai meter o olho gordo em cima dessa plantinha e ela tem poder, mas o meu poder é maior que o dela e o meu vai se sobrepor, vai prevalecer. A flor não vai murchar e não vai mesmo. Mas o que acontece? O medo. Eu sou sempre vítima da inveja. A minha família paga pela inveja dos outros. Será? Eu quero que alguém me prove que a sombra é mais forte que a luz.
Porque até hoje eu não consegui achar nenhuma prova. Se a luz é mais forte que a sombra, e isso é óbvio, porque quando você acende uma luz, o local que era escuro vira claro, não precisa dizer mais nada. Então, se a minha família sofre os efeitos da inveja dos outros, é porque eu estou alimentando, a minha família em conjunto alimenta a inveja do outro. Então, nós vamos alimentar o negativo e o positivo fica sem frequência, sem energia. Então, a inveja se materializa. O olho do dono engorda o boi quando o dono realmente trata o boi. Porque o dono ele tem realmente interesse que o boi engorde. Ninguém mais que o dono tem esse interesse. Então a vontade dele, o foco dele é muito forte. Agora, se ele começasse a pensar, oh, o vizinho tem inveja do meu boi está emagrecendo, meu boi está ficando doente, ele está alimentando o lado negativo. Então ele não é um bom dono, porque ele não acredita nem nele, nem no boi. Agora, se ele diz, não, eu vou tratar bem, vou dar tudo o que precisa, vou dar os cuidados necessários, e não tem nada e ninguém que vai impedir que o boi engorde. E não vai mesmo. Então tem pessoas que dizem, ah, eu tenho problemas e fui no psicólogo, no psiquiatra e me disseram que eu sou bipolar. Então agora estou tomando remédio para bipolaridade. Bom, eu diria, num mundo de dualidade, de polaridades, negativo e positivo, do bem e do mal, do certo e do errado, e tudo que nós conhecemos, tudo é dual, tudo é bipolar. Será que existe uma única alma encarnada que não seja bipolar? Se ela não é bipolar, ela vem experienciar o que aqui? Não tem como. Isso é impossível. Então eu sempre digo que bom. Que bom que disseram que você é bipolar, agora você sabe que você é. Porque todos nós somos. O problema é quando a gente acredita que não é. Ah, eu não sou. Então você tem que escolher um lado e não sair mais daquele lado. Eternamente. Porque se você mudar qualquer pensamento, você já está entrando ou no positivo ou no negativo. Ou na confiança ou no medo. Ou qualquer outra coisa. Porque tudo, absolutamente tudo nesse planeta é dual. Então, bipolaridade não é doença, é uma qualidade de todos os seres humanos. Uma característica, na verdade. A bipolaridade, ela nos coloca ora na sombra, ora na luz, ora na luz, ora na sombra e vice-versa, e assim vai. O tempo todo. Todas as encarnações. Obviamente que cada encarnação a nossa alma escolhe, como eu já disse, viver mais a luz e menos a sombra, ou vice-versa, para experienciar. Porque ninguém vem para esse planeta e vive tudo positivo, tudo na luz, tudo certinho, tudo um mar de rosas. E também não tem ninguém que vem encarnar nesse planeta e tem tudo só de dor e sofrimento, de erro. Sempre tem um pouco de cada coisa. É o tempero da vida. Ninguém suportaria uma vida só coisas maravilhosas e também ninguém suportaria uma vida
coisas só ruins. Essa transição entre o lado sombra e o lado luz em cada encarnação, essa dualidade, essas polaridades, essas experiências aqui e ali, é que dão colorido à vida. Nos fazem lutar pelas coisas, nos fazem ter sentido a vitória de cada luta. Que graça teria se não fosse assim? Pergunte a um milionário qual é a alegria de pagar uma prestação num carnê, um consórcio. Ele não sabe o que é isso. Tanto é que o índice de loucura e de suicídio e de depressão é maior nos abonados. Eles não têm alegria da conquista. Eles não sentem alegria de ganhar arduamente o seu dinheirinho e conseguir as coisas. É claro que miséria ninguém quer e não é boa. Mas ter o mínimo necessário conquistado a custo do suor de cada dia traz uma satisfação, um gostinho de vitória que ninguém que não passou por isso sabe o que é. Então, a vida ela tem um sentido quando nós damos sentido à vida. Caso contrário, uma vida vazia. Uma vida sem tempero, sem sal, não tem gosto nenhum. Viver as experiências na luz e na sombra, isso é a característica desta escola de almas, já disse antes. E é isso que dá realmente satisfação plena a quem está aqui e compreende isso. Cada alma encarnada precisa viver as suas experiências. Aquelas experiências colocadas no plano encarnatório. Por isso eu coloquei ali no começo do áudio. Não julgue, não critique, não ofenda. Ah, se todos soubessem que cada alma encarnada está passando por alguma experiência que decidiu experienciar, mesmo tendo consciência que está fazendo uma bobagem, mas ele sabe. Por que está fazendo aquela experiência? Está fazendo mal para um monte de gente. Bom, se está fazendo mal para um monte de gente, tem a lei dos homens que às vezes até funciona para coibir isso. Mas se às vezes quem está fazendo mal é a própria lei, os próprios homens da lei, aí não tem quem julga, então eles acham que são donos de si mesmos e podem fazer. Sim, é uma escolha, é uma experiência. É uma experiência que fatalmente vai requerer muitas encarnações para recuperar a frequência daquela alma, porque ela criou uma carga negativa tão grande que não vai ser uma nem duas encarnações que vai conseguir limpar isso. Mas não tem problema. É uma experiência. Eu posso olhar o outro fazendo todas as besteiras possíveis dentro do meu conceito, mas e o que eu tenho a ver com isso? Eu só vou prestar conta dos meus atos, das minhas ações. O outro vai prestar conta das ações dele. Infelizmente, para o outro que está cometendo injustiças, vai pagar caro. Mas daí o problema é dele, não é meu. Eu não posso impedir que ele cometa, a não ser que eu tenha autoridade para isso. Se eu sou uma autoridade, eu tenho obrigação
Aí é outra história. Mas se eu não sou autoridade nenhuma, eu não tenho nenhum poder sobre o outro, por que eu vou ficar criticando, julgando? Obviamente que eu vou olhar e vou dizer, aquilo lá eu já não faço. Talvez eu fiz no passado, por isso eu sei que não é certo. Mas hoje eu não faço. Eu tenho que, então, olhar aquela pessoa com compaixão, porque ele vai pagar muito caro por aquilo. Teve ali, eu acho que foi no final de 2022, eu fiz um texto, na época, ou um áudio, também não lembro agora. Mas eu fiz uma postagem aqui, dizendo: ninguém vai pagar pelos erros dos outros. E é verdade. Seria a maior injustiça divina, dentro da justiça divina, seria uma grande injustiça alguém pagar pelos erros dos outros. Aí as pessoas dizem, mas foi o outro que fez aquilo e agora eu pago. Não. O outro pode ter ajudado a criar uma situação que te fez pagar uma conta que já era tua antes. Talvez numa vida passada. Ninguém paga o que não deve. Ninguém passa aquilo que não tem que passar. Ninguém morre antes da hora, a não ser pelo suicídio, que é uma escolha própria. E quando nós começamos a entender as leis divinas ou as leis naturais, a vida fica mais fácil, porque nós não vamos alimentar nada que não seja luz. Muitas vezes alimentamos as sombras pela ignorância, pelo não conhecimento. Eu já vi uma frase bíblica que diz: por falta de conhecimento, meu povo pereceu. Uma vez eu achava que isso significava que, por falta de conhecimento, o povo morreu, pereceu. Sim, é um sinônimo. Mas hoje eu entendo que o povo não morreu, ele pereceu, significa que ele padeceu. Este é o resultado, a definição da frase. Por falta de conhecimento, meu povo padeceu. Talvez alguém tenha mudado essa frase, mas, enfim, sinceramente, esta é a última explicação que eu consegui entender através daquilo que nós recebemos, porque nós só padecemos por falta de compreensão. Já falei aqui também em postagens anteriores que mesmo quando é um karma, se nós compreendemos, o karma ele não precisa se estender. No momento que nós compreendemos e aceitamos sinceramente, não da boca para fora. Quando nós colocamos a frequência da compreensão e da aceitação, porque a frequência não engana ninguém, palavras enganam, frequência não engana. O universo não lê palavras, lê frequência. É outro tema que eu já postei anteriormente com esse título. Quando nós compreendemos e aceitamos as leis divinas que conduzem tudo, entendem que nós já estamos livres da conta. Olha que maravilha isso. Um karma que você poderia precisar de uma vida toda, você pode quitar em poucas semanas, poucos dias. Por isso, sempre dizemos que a dor é uma opção. O sofrimento é uma opção. Julgar o outro é desconhecer que todos nós estamos na mesma escola, aprendendo as mesmas lições. Eu não lembro enquanto eu era estudante,
de ter visto um colega julgar o outro porque o outro não aprendeu a lição. Ninguém se importava com isso. Se o outro não passou, o problema é dele. Uma pena, no ano que vem não vai estar mais na mesma classe. Perdemos um colega. Está lá na mesma escola, mas em outra classe. Mas ninguém se importa, ninguém julga. E ao mesmo tempo, então, também, ninguém tem o direito de criticar e nem de ofender. Ah, porque ele está errando lá na escola, tirou 0 na prova, então agora eu vou criticar, vou julgar, vou ofender ele. Ele já está sofrendo. Aliás, uma coisa que eu vejo muito hoje, a disputa da competição. No futebol, por exemplo. Aqui no Sul, existe polaridades, uma dualidade. Como existe em todos os estados do Brasil, mas aqui é bem nítido porque só tem 2 clubes grandes assim que dividem a torcida. Então, onde tem mais clubes é mais amena um pouco a situação. Mas quando tem 2 clubes, como Minas Gerais também tem 2 clubes grandes, né? Então há polaridades, ou é de um time ou é do outro. Então o que que acontece? Quando um time perde, os torcedores do outro ficam zoando, como se diz, do adversário. Aquilo que nas escolas chamam de bullying. Eu acho que aí o bullying dentro do futebol. A que seja o nome que queira andar, isso não importa. Eu, desde criança, tenho meu time preferido. E eu sempre vibrei e sofri com o meu time, como todo torcedor. Eu também vivi essa fase. Hoje eu até não me importo mais, porque eu vejo que tudo é uma perda de tempo. Perdeu a graça, porque eu sei que por trás existem interesses, então não é mais o time que ganha por qualidade, nem que aquele que perde por falta de qualidade. Existem jogos nas entrelinhas que nós sabemos agora, mas antes a gente nem imaginava. Então a gente fazia a torcida. Mas eu nunca, nunca na minha vida, e olha que eu decidi meu time, eu tinha acho que 6, 7 anos, então são bem mais de 60 anos que eu vivi esse tempo, eu nunca na minha vida tripudiei do adversário quando ele perdeu, quando meu time ganhou, porque eu acho que a derrota já é um sofrimento. Não devemos. Aliás, uma coisa que eu observei desde jovem, quando se estuda história, se estuda também as mudanças que ocorreram no mundo, os grandes exércitos, os grandes líderes, então aquelas cruzadas, desde o tempo de Napoleão Bonaparte, de Carlos Magno, Alexandre o Grande, enfim, tantas e tantas outras, né? O Império Romano. Nós vemos que existiam líderes que proibiam tripudiar em cima dos derrotados. Esses eram os grandes líderes, os verdadeiros vencedores. Já houveram líderes de exércitos que, ao vencer o inimigo, saqueavam tudo, matavam, estupravam e incendiavam, faziam ainda pior. Ali se vê também a dualidade, as polaridades. É triste quando nós vemos que tem pessoas que podem até defender animais, mas contra os humanos são verdadeiros facínoras, verdadeiros criminosos, insensíveis. E tem pessoas que são insensíveis a tudo e a todos, inclusive com os reinos da natureza. Porque na verdade não tem sensibilidade, não tem emoção. São de fato
almas endurecidas. Mas não devemos, de fato, não devemos julgar, nem criticar, nem ofender, porque o outro está experienciando aquilo que ele decidiu experienciar. Eu decidi experienciar as minhas experiências, as minhas coisas, e tudo que eu faço são as minhas experiências. Se eu sinto que estou com a intenção voltada ao bem, tenho certeza que não cometo injustiça com nada e ninguém. Eu posso até errar, porque erros fazem parte do cotidiano, do aprendizado. Eu não tenho a intenção de causar mal a nada e ninguém. É isso que basta. Se o outro tem intenção de causar mal, ele está cometendo um crime perante as leis divinas. Obviamente que tem leis humanas que também podem condená-lo. Salvo as autoridades responsáveis por cada coisa nesse planeta, então ali nós vamos dizer aqueles que são responsáveis pela ordem, pela justiça, pela disciplina do povo, da humanidade, são responsáveis se eles não executam a sua autoridade, a sua lei. Mas se você é um simples mortal como eu, não temos nenhuma autoridade perante nada e ninguém, não temos que nos envolver com nada. Porque não somos nós os responsáveis, não seremos responsabilizados também. Agora, pelas nossas intenções, pelas nossas ações, até pelos nossos pensamentos, porque nós criamos energias psíquicas que influenciam a psicosfera da Terra. A cada pensamento, a cada ato, a cada obra, a cada ação que eu faço, eu sou responsável, assim como você, como o outro. Então, cada um precisa viver as suas experiências. E você não pode impedir o outro de fazer a experiência dele se você não é o responsável para aquela situação. E por fim, eu diria que quando nós estamos numa frequência voltada ao bem, nós só seremos felizes. De fato, nós nos sentimos bem quando o outro também está feliz, está bem. Não dá para ser feliz quando temos ao nosso redor tantos infelizes. Não dá para ser feliz quando ao nosso redor tantos sofrem. Não dá para ser feliz quando os outros têm muitas dificuldades. Então as pessoas dizem, não é comigo, eu estou bem, eu não estou passando por nada de dificuldade, tenho o suficiente, estou feliz. Eu acho que nós somos uma grande família de almas e enquanto tiver alguém passando por situações de dor e sofrimento, é impossível sermos felizes na sua totalidade. Mas poderemos, sim, compreender que o outro precisa passar pelas suas experiências, quitar suas contas, suas dívidas, seus resgates. Então devemos ter compaixão, pelo menos, entender, compreender, aceitar, ser compassivo e respeitar. Respeitar, inclusive, a dor do outro. Sem tripudiar, sem julgar, sem criticar, sem ofender. Porque senão nós estamos nutrindo as sombras e não a luz. Então, agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.